Fala Frogers, tudo bem? Hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo para a gente estar falando sobre o metagame. A gente tem mais ou menos umas 2 semaninhas desde o lançamento de Rage of the Abyss, que trouxe o Koalos, Dominus Impulse, além de alguns suportes para decks como Mimigul, Mermail, Fire King, que trouxe o Canix, que é uma carta que muda bastante o jeito do deck jogar. Então a gente já está vendo mais ou menos o impacto. A gente já teve o ICS em Niagara Falls, que trouxe muitas mudanças sobre como o pessoal está jogando. A gente já teve alguns regionais. Então a gente pode ter mais ou menos uma ideia de o que o pessoal está pensando e o que está impactando no meta essas cartas. Bom, primeiramente, em questão de os decks mais fortes do formato, eu acho que em questão de mudanças bruscas assim, a gente não teve nada demais. Eu acho que a grande mudança é que o Yubel, ele perde muito a força em comparação aos outros decks, porque não consegue usar a Azamina, que também foi lançado na coleção de Rage of the Abyss. Dominus Impulse também é uma carta que o deck não consegue jogar com ela de uma maneira útil, digamos assim, né? E a gente tem a questão também de que Fuaros é uma carta que é muito boa contra o deck. A gente acaba, deixando o deck mais fraco do que ele estava. Ele teve o seu momento muito de dominância entre a Banlist e Rage of the Abyss, que era um meta ali que a gente teve só um ou outro evento, e é um deck que subiu muito de prioridade durante esse meio tempo, mas ele acabou dando uma decaída. Ainda é um deck muito forte, conseguiu pegar top, inclusive no ICS Niagara Falls, consegue continuar topando nos regionais, só que ele é um deck que na hora do top ele acaba não conseguiu performar tão bem, mas ainda para mim é, digamos assim, a tríade do meta atual ainda conta com o Yubel, tá? Eu acho que junto do Yubel, o deck que disparadamente ele é o mais forte é Snake Eyes e suas variantes, seja ela com Azamina, com Fandsmith, com Fire King, e podendo misturar tudo também, né? Snake Eyes tem essa questão de como ser uma engine muito curta, você consegue fazer várias misturas dentro dela, várias combinações, e ele é o deck mais predominante. Ele consegue usar cartas fortes como Dominus Impulse, a variante Fire King ganhou ao Canix. O próprio Fire King também é um deck que está aparecendo um pouco mais, né? Inclusive foi o ganhador da SS Niagara Falls. Então e ele joga muito bem contra o Fuaros, porque você tem variantes em que você não precisa fazer tanto campo para jogar, você consegue passar com poucas interações e jogar um pouco mais no turno do oponente também. Então isso é uma coisa que é muito forte, é algo que a gente vai ver que alguns decks que fazem isso estão aparecendo um pouco mais, decks que não dão tanto recurso para o oponente. E a variante com Fandsmith ainda é muito forte. Acredito que Fandsmith é uma engine que a gente vai ver por muito tempo até a Konami dar algum hit que pegue o deck de fato, até porque a gente também teve um suporte de Fandsmith, né, na última coleção. Mas é uma engine que ela sofre mais para Fualos, querendo ou não, você acaba fazendo muitas invocações para chegar no que você quer, e isso acaba punindo você dá muitos draws pro oponente, e acaba sendo algo que o pessoal provavelmente vai estar mais atento, talvez reduza um pouco, apesar que em regionais a gente teve bastante top de variantes com Fandsmith e mais Azamina, tá? Então, ainda assim é um deck muito bom, só que ele tem esse problema de que o Fualos pune demais essa variante. E o deck que não recebeu nenhum suporte direto, mas recebeu o Fualos e Dominus Impulse, que são perfeitas para decks Gold Second, ainda mais tem um pai que é totalmente um deck Fire, praticamente você não usa quase nenhuma carta que a Dominus Impulse prejudique. Então o Tempai Dragon, ele é um deck que está em muita presença, querendo ou não, ele é um deck que ele, mesmo sem Dominus e Fualos, é ainda muito forte, então ele é um deck barato para o pessoal jogar, ainda mais que teve os reprints da Team, né, que ajudaram ele um pouco. Então você consegue jogar com ele de uma maneira muito tranquila sem essas cartas. Com essas cartas é ainda mais absurdo. O pessoal está trazendo em força. Teve muitos tops também durante essas semanas. Ele tem aquele problema que normalmente é um deck que, se o pessoal sabe que você está jogando, você vai ter que acabar indo primeiro, e isso pode complicar, apesar que o pessoal está achando maneiras de jogar com o Tempai indo primeiro, seja usando Heatwave, a Sangen Kai-Ho, que é a Trap, se não me engano, entre outras, uso de outras traps que podem ajudar, até um Tempai Buster Blade, né, eu tô topando regional recentemente, focando em jogar com Go First. Então, é um deck também que tem uma presença muito grande, ele joga muito bem com essas cartas, provavelmente até o lançamento da Crossover Breaker, se não me engano, a gente vai ter um meta muito focado nesses decks,
E aí quando entrar Raziel Malice eu acho que vai dar uma boa diferenciada, até porque a gente vai ter uma lista logo em sequência, né? Tirando isso, a gente tem alguns decks que começaram a aparecer bastante. Eu acho que o Centurion é o principal deles, né? Ele é um deck que ele faz muito pouco no turno dele, então ele dá pouca margem pro oponente dar o Fualos e conseguir dar muitos draws. E joga bem no turno do oponente, fazendo alguns ciclos. Eu particularmente não acho o deck tudo isso, tá? O deck usa até uma variante de Centurion Bicho para fazer mais corpo, conseguir trazer mais interações no turno do oponente. Eu particularmente acho o deck meio fraco ainda assim. Ele nunca consegue fazer nada de absurdo, mas é um deck que ele apareceu no ICS Niagara Falls, ele ficou... se eu não me engano, o cara que foi em primeiro lugar antes do Top Cut, né, no suíço, ele estava invicto jogando de Centurion. Vários jogadores famosos trouxeram o Centurion para o campeonato. Infelizmente eu acho que nenhum conseguiu sair muito bem dentro do top, mas é um deck que ele tem o seu valor e acredito que o pessoal vai cada vez mais trabalhar em cima dele para trazer. E também ele teve suportes recentes em Rage of the Abyss que ajudaram ele bastante. Outro deck que a gente tem uma aparição um pouco maior, até porque ele consegue rodar com essa Engine de Azamina, consegue rodar com o Engine de Fire King, é o Rescue Ace. Rescue Ace é um deck muito forte, ele praticamente não dá nada pro seu oponente, você consegue setar um monte de coisa e jogar pra cima do cara. Então é também um deck que a gente talvez veja uma aparição maior. Como eu falei, a maioria dos decks estão procurando modos de jogar sem dar tanto recurso pro oponente no Fualos, então a gente vai ter adaptações. O pessoal vai começar a usar talvez Fualos de side, aí começa a botar esses decks mais cuspidores de bicho em campo, e aí voltem a usar Fualos e a gente fica nesse jogo. Muito vai ser uma questão de análise do meta para ver o que é feito, o que não é feito para cada evento. Então acho que isso é uma coisa bem legal, é uma dinâmica interessante que o Fualos trouxe, que vai ajudar bastante o game a dar uma diversificada de vez em quando. Apesar dos 3 decks continuarem sendo mais ou menos os mesmos, né? Outras opções que a gente tem na ideia do Rescue Ace, Centurion é Labyrinth, praticamente você não dá nenhuma draw pro seu oponente no Fualos, você consegue usar uma quantidade absurda de traps, é um deck muito bom, consegue negar muito o oponente. E a gente tem alguns decks que vem correndo ali por fora. O Mermail é um deck que apareceu em alguns regionais, apesar os suportes deram um gás, mas ainda não é o que o deck precisa. Ritual Beast ele sofre muito por Fualos também. O Dominus Impulse também é muito bom contra o deck, então ele já deu uma decaída. Ele é um deck que apareceu muito naquele limbo que a gente teve entre a lista e Rage of the Abyss. É um deck muito legal, ainda é muito forte, mas ele sofre um pouco com essas cartas novas, então ele acabou dando uma decaída considerável. A gente teve um Sky Striker, né, que ficou em segundo no Niagara Falls, acho que muito por conta do jogador, o Ryu, um jogador muito bom, já ganhou diversos torneios com Sky Striker no passado. Ele domina muito, é um bom jogador e ele montou o deck dele de uma maneira que conseguisse se encaixar bem para como o meta funcionava. E assim, a gente tem alguns outros decks, eu vi alguns Manadiums topando regional, que é uma coisa comum, alguns decks diferentes topando. A gente tem o Dinomorphia, que de repente também consegue jogar bem nesse meta de Fualos. A gente tem decks como, por exemplo, o Sprite, que caem muito contra esse meta de Fualos, porque você toma um Force que dói demais, então é bem complicado para ele. Os suportes de Mimigul também são legais, mas não era o gás que o deck precisava. A gente também não vai ter suporte pro deck por um tempo agora, provavelmente, só que lançaram no CG, acabou na teoria os suportes pra ele, né? Agora vai começar um arquétipo novo na próxima coleção. Então é uma pena, eu gostei do Mimigol, mas o deck acho que dificilmente vai vingar, vai ser um roguezinho, talvez ali divertido, mas não vai passar disso. A gente teve Exodia também, né? O deck de Millennium aparecendo no ICS, também aparecendo em alguns regionais, com um suporte novo que é o Heart of the Blue Eyes, né? Uma secret da última coleção, que tá dando um gás a mais pro deck, traz uma força boa. Um deck que ele também é bem barato até, em comparação assim, aos outros decks do meta, e joga legal. Eu considero assim uma mecânica bem diferenciada. Ele não sofre para Fualos, você dificilmente vai dar muito draw pro oponente com ele, então eu considero um deck que com essa carta nova do Heart of Blades vai ter um impactozinho legal aí, vai ver alguns topzinhos durante o próximo tempo. E claro, a gente tem o Runic joga tranquilo em cima de Fualos, joga tranquilo em cima da média das coisas, é um deck chato de stun. Tem a versão White Forest que não tá aparecendo tanto, mas é muito forte. E vai estar sempre sendo aquele deckzinho chato. Acho que ele, Labyrinth, Exodia, Rescue Ace, Centurion
são decks que vão ali roubar um top, talvez junto com o Memento, um top 32, essas coisas em torneios, e pode estar sempre aparecendo bastante. Em compensação, o Branded é um deck que desde a lista, e mesmo ainda tendo Game Clock, tendo o Albion, é um deck que caiu muito, o pessoal praticamente não usa, não consegue mais topar com o Branded, é um deck que, na minha opinião, ainda tem um potencial bacana, mas ele decaiu bastante, assim. Aí tem os outros decks que aparecem aqui, podem até dar uma olhada. Tem algumas coisas meio estranhas aqui que topam uma vez ou outra, mas o meta ele teve algumas mudanças. Eu acho que o Falos ele traz uma dinâmica interessante, porque a gente agora não sabe se o cara vai estar jogando com um deck que consegue jogar em torno dele, se a gente vai ter o cara vai estar jogando com um deck que só gosta de bicho em campo. Então a gente vai ter sempre essas preparações do pessoal para os SS que vão trazer uma dinâmica diferente para o metagame. E como, querendo ou não, os pessoais local e regional se baseiam muito no que o pessoal está fazendo nesses eventos maiores, a gente pode ter uma diversificada interessante do meta, assim, trazendo decks novos. Eu acho que os decks em maior aparição não vão mudar. Eu acho que isso é muito difícil, sabe? Mas eu acho que traz uma margem diferente para o jogo dar uma dinâmica, trazer um pouco e sair daquele aperto que a gente tava, que era sempre a mesma coisa, e a gente vê pelo menos algumas luzes no fim do túnel até a gente vir em Chrono Breakers pro novo T0, que vai ser o Raziel, né? Mas, pessoal, gostaria de agradecer, a gente já tá com um tempinho de vídeo bem legal. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal ajuda bastante. Em breve a gente traz mais vídeos pra você. Queria agradecer a todos e fui!